ミオと申します。浪士組に入らないか。嫌われ者の浪士組ですよ。僕だって強くなりたい。Olá, eu sou a Yuki Sato. E hoje, pessoal, eu quero falar de um anime que me surpreendeu muito. Porque enquanto muita gente estava focada nos grandes lançamentos da temporada, eu encontrei um anime histórico que simplesmente quase ninguém estava ou está comentando. E sinceramente, eu não entendo o motivo. Eu tô falando do anime chamado Blume Burô. O Blume Burô tem ação, tem personagens carismáticos, momentos emocionantes, um contexto histórico muito interessante e uma trilha sonora incrível. Então hoje eu quero falar um pouco sobre essa obra, sobre os personagens, sobre o que torna ela tão especial e por que eu acho que mais pessoas deveriam dar uma chance para esse anime. O Blume Burô é uma adaptação do mangá escrito por Tsuyoshi Yasuda. E diferente de muitos animes de samurais que focam apenas em batalhas ou guerras, o Blume Burô escolhe contar uma história muito mais humana. A obra se passa durante o final do período Edo, uma época, pessoal, extremamente turbulenta da história do Japão. O país estava passando por mudanças políticas enormes e durante séculos o país viveu sob o controle do shogunato Tokugawa. Mas naquele momento tudo começava a se transformar. O antigo sistema dos samurais começava a entrar em declínio, conflitos políticos surgiam por toda parte, grupos revolucionários apareciam e muitas pessoas acreditavam que uma guerra era inevitável. E vários grupos lutavam para decidir qual seria o futuro da nação. E é justamente nesse cenário que nasce o grupo dos Miburō, que futuramente seria conhecido como Shinzegumi, e logo conhecemos um garoto chamado Nil. O Nil, pessoal, é o coração da história. Ele é um garoto extremamente gentil, alguém que acredita que as pessoas podem ser melhores e que sonha em proteger os mais fracos. Só que o mundo ao redor dele está longe de ser gentil. A violência está em todos os lugares e a injustiça também. E é justamente por causa disso que ele acaba cruzando o caminho dos Miburós. E é aqui que o Blume Burô começa a ficar realmente interessante. O Nil é provavelmente um dos protagonistas mais interessantes dos últimos anos, porque ele não foi criado para ser um herói, pessoal. Na verdade, eu vejo o Nil, ele mais ali como se fosse, um protagonista bem mais humano de vários animes que eu já acompanho ou já assisti. Eu até sinto que o Nil, na realidade, ele é uma visão, que a gente tem dentro do próprio anime. É como se a gente participasse, dentro do anime. Porque ele é só um humano comum, sem poderes. Na real, ninguém aqui do anime tem poderes, tá? Mas ele não é forte, ele não é um prodígio, ele não tem nada de especial. Menos um humano que está inserido dentro desse mundo dos samurais. Eu acho isso bem interessante, tá, pessoal? Porque todos os outros personagens acabam sendo até mais forte ou mais importante mesmo do que ele dentro do próprio anime. Mas sim, ele tem um peso muito grande dentro do anime, tá? Ele não é um prodígio, não é um espadinho lendário, não é o mais forte e é justamente por isso ele funciona tão bem. Ele representa uma pessoa comum jogada dentro de um período extremamente cruel. E enquanto vários personagens já aceitaram que a violência faz parte da vida, o Nil continua acreditando que existe bondade nas pessoas. E isso faz dele um personagem extremamente importante para a mensagem da obra.
E é justamente por isso que ele chama a atenção dos Miburos. E já entrando aqui no mundo dos personagens do anime, a gente conhece o Yasami Kondo. Agora vamos falar daquele que provavelmente é o coração dos Miburos, o Yasami Kondo. Eu honestamente acho que o Blue Miburo fez um trabalho excelente adaptando esse personagem, porque ele não é apresentado apenas como um líder, ele é apresentado como alguém que inspira. Quando Kondo entra em cena, os outros personagens naturalmente olham para ele, e você entende exatamente o motivo. Ele possui uma mistura muito rara de firmeza e gentileza. Ele sabe lutar, sabe liderar, mas acima de tudo, sabe ouvir. E isso acaba fazendo dele uma figura quase paterna para vários membros do grupo. Você entende por que tantos personagens decidem seguir ele, e isso fica ainda mais evidente conforme a história avança. Principalmente quando começamos a chegar nos acontecimentos adaptados na segunda temporada. Eu não vou entrar em spoilers, tá, pessoal? Mas posso dizer que o arco dele é provavelmente um dos mais emocionantes de toda a adaptação até agora. E foi um dos momentos que mais me marcaram. Realmente, pessoal, eu entrei muito mesmo de cabeça quando chegou, no arco da segunda temporada. Foi um arco bem emocionante. Se estamos falando do Kondo, não podemos deixar de lado o Serizawa Kamo. E então, chegamos em um dos personagens mais fascinantes da série. Pois é impossível falar de Blue Miburo sem falar do Serizawa. O Serizawa, pessoal, é um personagem que muita gente vai gostar ou muita gente vai odiar esse personagem, tá? Mas você acaba entendendo muito bem ele. Se o Kondo representa a ordem, o Serizawa representa totalmente o caos. E não caos de ruim, tá? Tanto caos de ruim e o caos de bom, porque ele é uma loucura. Toda vez que ele aparece na tela, você sente que alguma coisa ruim pode acontecer ou alguma coisa muito engraçada pode acontecer também. E eu adoro isso, porque o anime nunca tenta simplificar ele. Ele não é apenas o vilão, nem apenas um anti-herói, ele é um homem cheio de contradições. É violento, é orgulhoso, é impulsivo, é também extremamente muito engraçado em algumas cenas, mas ao mesmo tempo extremamente importante para a construção daquele grupo. O mais interessante é que ele não foi escrito apenas para ser um vilão. Blue Miburo mostra camadas nele, mostra suas convicções, mostra seus conflitos, e isso torna o personagem muito mais interessante. Também, pessoal, mostra muito, o lado dele mais sensível, até os pontos mais fracos dele. Sabe aquele tema que fala que todo vilão tem o seu passado, tem o seu motivo? Então eles tocam muito aqui no tema do Serizawa. O Serizawa, dependendo da visão, pode ser um herói ou pode ser um vilão. É um dos meus personagens favoritos, tá? Tanto que agora, que o anime encerrou assim na segunda temporada, estamos esperando uma terceira, é o personagem que eu mais sinto falta. Eu me envolvi muito com a história dele, eu gostei muito, e eu acabei entendendo muito bem o que o anime quis, mostrar na visão dele. Também conhecemos o Hijikata Toshitsu. Se existe alguém que entende o peso da responsabilidade, esse alguém é o Hijikata. A obra mostra muito bem como ele vai se transformando gradualmente no homem que a história japonesa lembraria como o demônio do Shinzengumi. Mas antes disso, ele ainda é um homem aprendendo a carregar o peso de proteger seus companheiros. Ele não lidera apenas pela força. Ele lidera porque entende o peso das decisões. E muitas vezes é ele quem precisa tomar as escolhas difíceis. E logo em seguida, a gente já conhece o Kitasuji.
O Okita talvez seja o personagem mais carismático da obra. E eu acho que isso acontece porque ele consegue ser duas pessoas completamente diferentes. Existe o Okita brincalhão e existe o Okita guerreiro, e a diferença entre os dois é assustadora. E o Neo não é a única criança que participa dentro, do grupo. Também tem o Saito Hajime. Já o Saito representa algo diferente. Ele é a observação, é a paciência e controle. Ele raramente desperdiça palavras. E justamente por isso, cada fala dele tem peso. E normalmente é uma das pessoas mais racionais do grupo. Eu gosto muito, de como a obra não tenta forçar ele a ser um personagem misterioso padrão. Ele simplesmente existe e é daquela forma. É muito bom mesmo. Também, dentro daquele mundo, tem o Nagakura Shinpachi e o Harada Sonosuke. Dois personagens que ajudam muito a dar vida ao grupo são o Nagakura e o Harada. Eles ajudam a mostrar que os Miburos não são apenas guerreiros, são pessoas com personalidades diferentes, sonhos diferentes, objetivos diferentes e formas diferentes de enxergar o mundo. Também tem o Yamanami Keisuke. Yamanami talvez seja um dos personagens mais interessantes para quem gosta, da parte mais intelectual da história. Ele traz uma visão diferente, mais estratégica, mais reflexiva e ajuda a equilibrar várias situações. E também não podemos esquecer do Taro, que é uma outra criança que também, participa ali do grupo. Ela foi até adotada pelo Serizawa, pessoal. É que assim, cada pessoa, ou pelo menos cada criança, entra, dentro do grupo trazido por alguém. Você não pode simplesmente chegar lá e falar, eu quero participar aqui do grupo. Não, você tem que ser trazido por alguém porque aquela pessoa viu, algum talento ou algo específico em você ou simplesmente quer você por perto. Voltando pro Taro, o Taro é outro personagem que acaba conquistando bastante espaço da tela. Principalmente por trazer momentos mais leves e ajudar a equilibrar o clima da série, mas também ajuda a mostrar o impacto que esse mundo tem sobre as pessoas comuns. Tem muitos outros personagens, pessoal, como vilões que aparecem durante o anime, e também na segunda temporada acaba trazendo bastante pessoas para dentro da organização lá do Blue Miburo. Eu não vou entrar aqui muito em detalhes, porque eu vou acabar entrando em spoilers, mas vale muito a pena, pessoal, você assistir esse anime e ver, a história de cada personagem, porque realmente te intriga muito. Uma coisa que me surpreendeu muito nessa obra foi o cuidado que a produção teve com as músicas. Porque o Blue Miburo não trata a abertura e encerramentos apenas como uma formalidade. As músicas ajudam a contar a história. A primeira abertura, pessoal, foi interpretada pela banda Spire. E eu achei que ela combinou perfeitamente com o início da jornada do Neo. Ela transmite aquela sensação de juventude, de sonho, de esperança, de acreditar que é possível mudar alguma coisa. Já conforme a história avança, as músicas começam a ganhar um tom mais maduro, mais melancólico, refletindo o crescimento dos personagens. E isso é um detalhe que muita gente acaba ignorando. Tanto, que cada final de episódio, esse anime ele traz, um resumo do que pode acontecer no próximo episódio. E a música que tem de fundo desse resumo do próximo episódio é uma trilha sonora muito boa. Realmente eu gosto muito e cativou muito mesmo. Eu acho que a maioria das soundtracks que até passa durante o anime em si é muito boas. Realmente eles capricharam na trilha sonora. E uma coisa que me surpreendeu muito foi a rapidez com que a continuação apareceu. Porque hoje em dia, estamos acostumados a esperar anos por novas temporadas.
eu gostei bastante e isso mostra, né, a confiança que traz no projeto. Tanto, né, que eu tô com uma saudade, porque acabou a segunda temporada num arco muito bom. E eu tô esperando aí, né, ter uma terceira temporada, porque não foi confirmada até agora. Mas espero muito que tenha uma terceira temporada. E eu acho que quando lançar a terceira temporada eu vou reassistir tudo pra eu poder, né, sentir aquela emoção de novo. Porque eu tô sentindo muita falta, pessoal, do anime. E um dos personagens que eu mais tô sentindo falta é o Serizawa, porque ele é muito bom. No começo, eu achei que o anime seria apenas mais um anime de samurai, mas conforme fui assistindo, eu percebi que ele é muito mais do que isso. É uma história sobre pessoas, sobre ideais, sobre amizades, sobre crescimento, sobre ideias também, e sobre como um grupo de jovens acabou entrando para a história do Japão. E sinceramente, eu ainda não entendo como tem poucas pessoas que estão falando dele. Então, pra você que gosta desse tipo de anime, eu super recomendo o Blame Burou. Você vai gostar bastante desse anime. Comenta aqui embaixo, você já conhecia esse anime? Você já assistiu esse anime? E o que você achou? Pra mim, o anime é 9 de 10. Se você chegou até aqui, deixa uma curtida no canal. E se você é novo, se inscreve também e compartilha o canal. Então é isso, pessoal. Eu vejo vocês no próximo vídeo.